E o tema da noite, que nós temos a oportunidade de discorrer sobre ele, é o homem de bem. Então, quando nós falamos do homem de bem, traz um monte de interrogação em nossas cabeças. Será que nós sabemos? Será que você sabe? Será que eu sei o que é um homem de bem? Nós vamos pegar fielmente no Evangelho e vamos trazer à baila hoje o que é um homem de bem. Se nós sairmos perguntando para os nossos irmãos o que é um homem de bem, as pessoas vão nos dizer o seguinte: olha, o homem de bem é aquele cidadão honesto, aquele cidadão que paga suas contas, aquele cidadão que não faz mal ao seu próximo. É um homem de bem. Mas na nossa condição aqui na Terra, vivendo ainda em um mundo de provas e expiações, nós ainda não temos nem sequer noção do que é um homem de bem. E nós vamos perceber isso no decorrer da nossa fala. Lá no Evangelho nos diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça. Então vamos parar por aqui e vamos ver o que é justiça. O que é essa lei de justiça? Primeiro ponto, o Evangelho ele não está falando de justiça do Código Penal, do Código Civil, ele não está falando da justiça dos homens, ele está falando da justiça de Deus. Então, o conceito de justiça para nós que estamos encarnados aqui na Terra é aquela justiça que, quando nós cometemos um crime, nós temos que pagar por ele. Quando nós pegamos algo de alguém emprestado, um dinheiro talvez, e não pagamos, nós temos que pagar, porque se nós não pagarmos, a justiça vai fazer com que nós paguemos isso aí. A lei faz com que a gente pague essa conta. E se nós cometemos um crime contra o nosso próximo, a lei faz com que nós paguemos por esse crime, sejamos aprisionados. Então, essa é a justiça na visão humana, na visão nossa na Terra. Está errado? Não, está certíssimo. Mas como o evangelho ele vai além, ele vai bem além desse conceito de justiça momentâneo, desse conceito de justiça que se aplica fisicamente aqui na Terra, prendendo-se o corpo físico atrás das grades ou impondo alguém a pagar uma dívida, até mesmo perdendo o seu patrimônio. O evangelho vai bem além disso aí. Então, quando se fala lei de justiça, o evangelho traz à baila a lei de justiça divina, a justiça de Deus. Então, o homem de bem, ele tem que compreender essa justiça de Deus. E aí que nós começamos a entender que nós ainda não sabemos o que é um homem de bem. Nós ainda não sabemos o que é um homem de bem. Por que nós não sabemos o que é um homem de bem? Primeiro ponto, nós não temos uma única vida. Uma vida é solidária à outra. Uma vida encarnada fisicamente em um planeta como esse, ela é a complementação do que nós fizemos no passado. Então, quando se fala de justiça, a gente funde a nossa existência espiritual, não a nossa existência única nessa encarnação aqui na Terra. Então, vamos pegar alguns pontos que esse homem de bem tem que entender o que é justiça. Um irmão que volta aqui na Terra, reencarna, faltando uma perna. Quem acha que é justo esse irmão estar faltando essa perna? Pouquíssimos conseguem entender, mas aceitar praticamente ninguém aceita. Então, o que está acontecendo com esse irmão que está faltando uma perna, que tem uma dificuldade de locomoção? Cumpre-se ali a lei de justiça, porque ele cometeu um crime em outra vida.
Então, cumpre-se aí a lei de justiça. E se nós somos homem de bem, nós temos que falar: obrigado, meu Deus. Obrigado, porque ele está tendo a oportunidade de pagar pelo crime que cometeu. Se alguém volta a esse planeta Terra passando por necessidades material, aí nós achamos que é uma injustiça, porque esse mundo ele não é justo, porque para uns tem fartura e para outros falta tudo. Então vamos analisar a justiça em cima dessa questão. Aquele irmão que hoje falta o básico, com certeza, no passado, ele não cumpriu a lei de justiça, ele tirou do seu semelhante o alimento, ele tirou do seu semelhante o mínimo que aquela pessoa tinha. Ou seja, ele usurpou do patrimônio, dos bens de alguém. Então, esse irmão, quando ele retorna a este planeta Terra, ele diz: olha, eu preciso evoluir, eu quero justiça, eu quero pagar pelo meu erro, eu quero pagar pelo que eu tirei do meu próximo. E Deus, na sua imensa bondade, bondade sem limite, fala assim: não, então eu vou te dar a oportunidade de você pagar. Você vai voltar sem nada. Você vai passar pela mesma privação que você fez alguém passar. E ele volta nessa condição aqui neste planeta, passando por necessidades material. Então, cumpre-se aí a lei de justiça, que nós, como homem de bem, se fôssemos homem de bem, claro, né? Um homem de bem, um verdadeiro homem de bem, ele tem que entender que essa condição, esse sofrimento que esses irmãos, aquele que faltou a perna, aquele que está passando por necessidade básica, aquele que até mesmo está paralítico em uma cadeira de roda, em uma cama que não consegue movimentar, trata-se de um estágio momentâneo. Ou seja, ele vai pagar a sua dívida e vai se libertar dessa dívida. Então, nós, como ainda não compreendemos o conceito do verdadeiro homem de bem, nós achamos que quem está pagando o seu crime, ele está sendo injustiçado. Ele está sendo injustiçado. E o que que cumpre a nós fazer? Quando ele diz, ó, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça. Só porque ele vai um pouco além dessa lei de justiça. Justiça é quando nós aceitamos a nossa punição. Ele diz, e cumpre também a lei de amor. O que que é a lei de amor? Ela vem de encontro com a lei de justiça. Aquele irmão que se encontra passando necessidade do básico e aquele outro que quer se transformar em um verdadeiro homem de bem, ele entra com a lei de amor e estende a mão ao seu semelhante, auxiliando e fazendo tudo para ele, cumprindo com o seu dever aqui na terra, que é auxiliar o seu próximo, indistintamente, independente de cor, de raça, que seja parente ou que não seja parente, que seja do credo A ou que seja do credo B. Então, ele cumpre a lei de amor. O verdadeiro homem de bem é aquele que ama, aquele que vê em seu semelhante ao seu espelho, a sua visão, aquele que cumpre o mandamento que o Cristo nos deixou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Evangelho também nos diz: cumpre a lei de amor e de caridade. Mas, meus irmãos, que caridade é essa que esse homem de bem tem que cumprir? Olha, caridade para mim, que a gente ouve falar muito, e se fala muito dos espíritos, eu gosto muito da doutrina espírita, porque eles são muito caridosos, eles doam cesta básica, eles fazem almoços, levam sopas. É caridade? É caridade, sim. Mas a caridade, ela estende
vai além disso aí, vai muito além disso aí, porque a caridade que o verdadeiro homem de bem pratica é também, além da caridade moral, ou além da caridade material, é também a caridade moral. E o que é essa caridade moral que esse homem de bem deve praticar e tem como compromisso no seu retorno aqui na Terra para praticar? Esse irmão que está sem uma perna, que está sofrendo a punição da lei para resgatar os seus erros do passado, vamos supor que esse irmão ele não tem como tomar um banho, porque a limitação física dele não permite que ele consiga tomar esse banho sozinho, alguém que está paraplégico. A verdadeira caridade é aquele irmão que vai lá e auxilia dando este banho, auxilia cedendo um minuto, uma hora de conversa, cedendo seus ouvidos para ouvir esse irmão que está passando por essa dificuldade. A verdadeira caridade que o homem de bem pratica é aquela caridade que ele senta para ouvir alguém que está passando por uma grande dificuldade. Eu não diria nem para aconselhar, porque talvez ele não tenha a base, ele não tem condições de aconselhar, mas ouça, ouça, ouça o desabafo desse irmão. Trata-se de um homem de bem quando se fala de caridade, quando se fala da verdadeira caridade. Vocês já perceberam que nós temos três conceitos? Olha, a lei de justiça, que é onde nós sofremos as punições e achamos que está correto, e realmente está correto. A lei de amor, juntamente com caridade. Então, se nós compreendermos a justiça de Deus, amarmos como Jesus amou e fazermos a caridade como Jesus nos ensinou, nós estamos nos transformando em um homem de bem. Mas o Evangelho ele vai muito além disso aí. Lá no capítulo 10, quando ele nos fala do perdão, ele nos traz uma colocação interessantíssima sobre o perdão. Que muitas vezes nós queremos perdoar o nosso irmão, não porque o nosso coração está se libertando da mágoa, mas sim porque nós queremos aparecer para a sociedade que somos pessoas boas e que perdoamos o nosso semelhante. Mas o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, cumpre a lei de justiça, de caridade, na sua maior pureza. O que é a pureza? É fazer o bem pelo bem. Não é fazer o bem para aparecer para a sociedade, para que a sociedade entenda que esse homem é bom, esse homem é um homem de bem. Não é dessa maneira que se faz a caridade e que se cumpre a lei de amor. Nós temos que fazer tudo com muita pureza, sem interesse, apenas pensando no auxílio ao nosso próximo. Porque toda vez que nós auxiliamos o nosso irmão, automaticamente nós conseguimos limpar o nosso coração de muitas e muitas mazelas que ainda somos possuidores. Mas fazendo tudo isso na maior pureza, o homem de bem, tudo que ele vai fazer aqui na terra, que seja de bom ou que seja de mal, ele interroga a sua consciência para saber se ele está fazendo certo ou se está fazendo errado. Aí nós chegamos a um outro ponto. Bem, a minha consciência diz que está certo, mas essa consciência ela tem que ser alimentada para que a gente saiba o que o certo e o que é errado. Não aquilo que é certo, sendo conveniente para nós, é certo. Não. Certo é aquilo que Jesus nos ensinou. É o que está escrito na lei de amor. É o que está escrito na lei natural, na lei de Deus. Então, a nossa consciência
ela tem que estar limpa para que nós possamos realmente saber o que é certo e o que é errado. Aí nós travamos tudo aqui. Por que nós travamos tudo aqui? Quem aqui na Terra que sabe o que é certo e o que é errado? Quem aqui na Terra que quando vai fazer algo de bom para alguém, ele não está pensando em levar proveito em alguma coisa? Será que aqui tem alguém que tem a consciência limpa de tudo? Se tem, são muito poucos, mas muito poucos mesmo. E como que nós fazemos para alimentar a nossa consciência, para sabermos o que é certo e o que é errado? Primeiro ponto é termos a certeza de que tudo aqui na Terra, tudo que estamos usufruindo aqui na Terra, tudo que estamos usufruindo, eu não disse tudo que somos proprietários, porque nós não somos proprietários de nada. Então, tudo que estamos usufruindo aqui na Terra é algo passageiro, porque nós vamos partir para o mundo espiritual mais cedo ou mais tarde. Então, se nós auxiliamos alguém, nós temos que auxiliar tendo a certeza que vamos colher frutos, não frutos momentâneos, mas frutos que vai agregando a nossa alma e nós vamos nos transformando pouco a pouco em espíritos conscientes do certo e do errado, conforme Jesus nos ensinou. Então, por isso que lá no Evangelho nos diz, olha, o verdadeiro homem de bem interroga sobre os seus próprios atos. E assim mesmo pergunta se violou essa lei ou se praticou o mal. Então, tudo que nós fazemos aqui na Terra, nós temos que interrogar nós. Será que eu estou violando a lei? Quando nós respondemos uma insulta do nosso semelhante, como que eu devo responder a essa provocação que eu recebi? Será que se eu falar assim, eu vou violar a lei? Será que se eu falar dessa maneira, eu vou estar de acordo com a lei? Então, esse homem de bem, ele sempre faz essa interrogação, ele sempre pergunta para ele mesmo: será que eu estou fazendo o correto? E se está na dúvida, vá lá, procure nos ensinamentos do Cristo, que lá vai estar escrito o que é certo, o que é errado. E ele vai um pouquinho mais além. Ele diz, olha, ele perguntará se não violou a lei e se não praticou o mal, ou se fez todo o bem que podia fazer. Nós percebemos nas colocações do homem de bem aqui no nosso dia a dia, na nossa vivência na Terra, as pessoas dizendo o seguinte: olha, eu sou um homem de bem. Eu nunca passei ninguém para trás, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca cometi nenhum crime. Aí vem aquela pergunta, aqui minha internet deu um blackout aqui, mas vamos continuar aqui. Quando caiu eu percebi, mas vamos lá. Então, a ausência do bem já é um mal. Então, nós temos que realmente trabalharmos fazendo a nossa parte, mas praticando o bem também. Por isso que a doutrina espírita se fala tanto em caridade, se fala tanto na caridade. Porque se nós fazemos apenas um arroz com feijão do nosso dia a dia e não auxiliarmos o nosso próximo, que seja com a palavra, que seja com um bom dia, que seja com auxílio qualquer, nós já estamos praticando o mal. Já estamos praticando o mal, porque a ausência do bem já é um mal. E o homem de bem é aquele irmão, aquele espírito que coloca a fé em Deus. Acredita que Deus é superior, acredita que Deus coordena todo o universo. No Evangelho diz mais ou menos o seguinte: deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece.
Então, nós temos que depositar sob a proteção divina todos os nossos atos. A criança, quando ela é pequenininha, uma criança bem pequenininha, ela acredita no seu pai. Ela tem a fé, ela tem a segurança no seu pai. Por que ela tem a segurança no seu pai? Porque ela sabe que o seu pai vai te proteger. Ela sabe que aquele espírito que deu-lhe a oportunidade de voltar a esse planeta vai protegê-la. Então, nós temos que ser a mesma coisa para com Deus, para com o Criador. Tem uma história interessantíssima de um alpinista. Ele estava no alto da montanha e, de repente, houve uma avalanche e ele conseguiu segurar um pedacinho da geleira e ficou ali tremendo. E ele ouviu uma voz dizendo a ele: solta, solta a mão que você vai ser salvo. E ele não acreditou, ele segurou naquele pedaço de geleira e ficou ali até vir a óbito. E no dia seguinte, quando encontraram esse irmão, ele estava a 50 centímetros do chão, ou seja, a 50 centímetros para pisar em solo seguro, em gelo seguro, né? Agora, nós devemos ser o seguinte: deixamos na mão de Deus, porque Deus nos protege, desde que nós façamos a nossa parte. Mas aí vem aquela pergunta: e se ele desencarnar confiando em Deus? E daí? Ele desencarnou, mas não morreu, ele vai continuar vivendo. Vai continuar vivendo do mesmo jeito. Por isso, no Evangelho também nos traz uma das condições do verdadeiro homem de bem: ter fé no futuro. Ter fé no futuro. Por que ter fé no futuro? Se nós queremos ser um homem de bem e não temos fé no futuro, nós vamos viver unicamente o presente aqui na Terra. Nós não vamos querer praticar a caridade, nós não vamos querer praticar a lei de amor e nós vamos achar que a justiça é uma injustiça. Por quê? Porque nós achamos que tudo que está acontecendo conosco se acaba nessa existência. Como diz lá no livro Céu e Inferno, o tudo, ou seja, o nada ou o porvir. Então, se nós acreditarmos no nada, nós não estamos visualizando o futuro. E estamos tendo a certeza que tudo se acaba nessa terra. Inclusive, as dores se acabam quando nós desencarnarmos. Então, por isso que o homem de bem ele tem fé no futuro. Ele coloca os bens espirituais, meus irmãos, acima dos bens temporais. Se está ruim, se está sofrendo, se está difícil aqui na terra, se está doendo, se está doente, pensemos no futuro. Vamos ter a certeza e acreditarmos que toda essa peleja, todas essas dificuldades que a gente está passando aqui, é porque vamos fazer uma colheita espiritual, que tudo isso vai passar. E nós vamos despertar do lado de lá, quando nós desencarnarmos, bem melhor do que aqui estamos. Tem uma historinha interessante no Obreiros do Caminho. Eu tenho o privilégio e a satisfação de participar de um grupo que é denominado de atendimento fraterno. E nós tivemos a oportunidade de acompanharmos um irmão. Esse irmão, eu não vou dizer o nome, né, por questão de ética, né? Esse irmão ele estava com câncer. Ele estava com câncer e muito, muito, muito avançado mesmo. E nós tivemos a oportunidade de visitá-lo, esse irmão, um dia. Nós chegamos, ele estava sentindo tanta dor que ele estava deitado na cama e nem sequer conseguiu levantar, nem sequer percebeu que nós fomos lá atender ele. E tudo bem, naquele momento de dor, nós atendemos o irmão e fomos embora, de volta para a casa espírita. Em uma outra oportunidade, nós voltamos para atendê-lo novamente. Chegando, fomos recebidos e ele estava muito revoltado.
mas ele estava muito revoltado mesmo. Ele estava revoltado porque ele achava que aquela doença que ele estava passando por ela, olha a palavra, estava passando, era uma injustiça de Deus, porque ele entendia que ele é um homem que ele não fazia mal para ninguém, que aquela doença era uma injustiça. E nós conversamos, fizemos a leitura do Evangelho e fomos embora e deixamos o irmão revoltado. E as visitas continuaram, e nós fomos mais uma vez, mais 3 vezes, mais 5 vezes. E esse irmão, ele foi despertando para as coisas da alma. Chegou ao ponto que ele já não mais falava na doença, ele não tocava mais na doença. Ele entendia que Deus era grande e que tudo que acontecia neste planeta, tudo que acontecia com ele, era uma providência divina. Então ele foi despertando e foi melhorando, até que chegou um ponto que ele desencarnou. É uma colocação estranha, né? Ele melhorou, mas chegou ao ponto que ele desencarnou. Ele melhorou porque ele foi despertando espiritualmente. Fisicamente ele não estava melhorando, mas ele estava melhorando espiritualmente. E chegou ao ponto que ele desencarnou e desencarnou consciente. Consciente do porquê daquela dor, do porquê daquela doença. Então ele fez uma transformação em um período de 1 ano, mais ou menos, e desencarnou consciente de que aquela doença não era uma injustiça, era uma justiça, que aquela doença não era eu diria, uma punição, mas sim uma oportunidade. Então ele começou a ter uma visão de homem de bem. E nós temos a certeza que ele chegou no plano espiritual muito melhor do que se ele não tivesse tido a oportunidade de ter conhecido aqueles ensinamentos de Jesus, que foi levado com muito amor e com muito carinho pelo aquele grupo de trabalhador do núcleo de radiação espírita obreira do caminho. Então a gente percebe que a fé no futuro é o que nos dá a condição de vivermos de uma maneira mais suave, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira com menos revolta nesse planeta. Então o homem de bem é esse homem que não tem revolta, porque ele sabe, meus irmãos, que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, decepções, provas ou expiações, são coisas de espíritos ainda em evolução e aceita tudo isso sem murmurar. Então, nós poderíamos colocar aqui uma outra condição para o homem de bem, que é a aceitação. A aceitação. E essa aceitação que o homem de bem tem, essa aceitação que o homem, quando ele está passando por essa transformação, ele passa a ter um sentimento de caridade e de amor ao próximo. Por quê? Porque ele começa a compreender que Deus é infinitamente bom, porque Deus é infinitamente justiça. Então ele tem esse sentimento de caridade para o seu próximo e começa a fazer o bem pelo bem, sem esperar nada de paga. Ele começa a ter uma visão de retribuir o mal, não com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Ele passa a ter uma visão de tomar a defesa do fraco contra os fortes, ou seja, ele sacrifica os seus próprios interesses em prol da justiça. Ele deixa de fazer algo que vai trazer a ele uma satisfação mundana para atender alguém que está necessitado. Então ele passa a encontrar, meus irmãos, a satisfação nos benefícios que espalha, mas uma satisfação moral, uma satisfação de um amor real, uma busca, não uma busca egoísta, mas sim uma busca cristã, uma busca que vai trazer a ele a certeza de que tudo continua após essa vida, que tudo existe um porvir e que esse porvir ele só será bom se nós começarmos a trabalharmos o bem.
Então, por isso que o Evangelho nos diz, olha, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Para com todos. Eu disse aqui para com todos, independentemente de credo, independentemente de cor, independentemente de raça. Ou seja, sem distinção. Ele respeita também, meus irmãos, todas as convicções. Respeita todas as convicções. No momento, nós estamos passando, principalmente no Brasil, por um momento de muita dificuldade, onde existe o lado A e o lado B, se falando de política. Existe alguém que é fanático pelo lado A e existe alguém que é fanático pelo lado B. Então, esses grupos, as pessoas que pensam desse jeito, eles olham para o outro como sendo um ser diferente. Ele não respeita as convicções. Eu uso dizer sempre o seguinte: olha, nós somos amigos, nós somos irmãos, independentemente do que eu penso e do que você pensa. Nosso Pai é Deus. Então, o que eu penso e que você pensa é algo passageiro, porque vai chegar um ponto, quando nós nos transformarmos nesse verdadeiro homem de bem, nós vamos unificar as nossas ideias. Então, não tem desse negócio de que o fulano está certo, o fulano está errado. Não, quem está certo é a lei. E eu digo aqui da lei natural, da lei de Deus. Então, essa sim está certa. E nós temos que basear as nossas ideias, nós temos que basear os nossos pensamentos nessa lei. E quando nós conseguimos aproximar dessa lei, nós vamos começar a praticar aquilo que o verdadeiro homem de bem pratica. E também, em todas as circunstâncias, ele toma como guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outro com palavras malévolas se fere com seu próprio orgulho. Então, ele dá-nos uma puxada aqui para que a gente pense na caridade, para que a gente enxergue o nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse homem de bem, ele não pode alimentar ódio. O que é alimentar o ódio? É nós termos raiva das pessoas, nós temos raiva do mundo que nós habitamos, é nós acharmos que estamos sendo injustiçados nesse quadrado que nós vivemos aqui. É nós termos rancor, é nós termos desejo de vingança. E aqui nós pegamos um ponto bem chave, que não é característica do homem de bem, é a vingança. Muitas vezes nós não temos coragem de vingarmos fisicamente do nosso semelhante. Nós não temos coragem de praticarmos um mal fisicamente com ele. Ou talvez nós não temos coragem nem sequer de fazer o mal para ele de uma maneira que ele perceba que a gente fez o mal para ele. Mas nós temos a ideia, nós temos o pensamento, então nós lançamos dardos de vinganças através do pensamento, através do ódio, através do rancor, direcionado a esse irmão. Então isso nos mostra que nós estamos longe de sermos um homem de bem. Talvez aconteça algo de mal com aquela pessoa sofre um acidente, a gente, ai, coitado, mas bem que mereceu, né? Ele fazia tanta maldade, bem que mereceu. Meus irmãos, estendamos a mão, independentemente de quem seja. Não guardemos ofensa. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece. Lembre só dos benefícios. Quando Cristo estava passando, que tinha lá um cachorro em estado de putrefação, os discípulos olharam para ele, né, e viraram o rosto, que realmente estava fedendo muito. E Jesus passou e deu uma olhada e falou assim: que belos dentes, que belos dentes. Então, isso nos mostra claramente que todo ser habitante nessa terra, tudo que existe nesse planeta, tem algo de bom. Porque se não tivesse algo de bom, não estaria encarnado aqui. Estaria vivendo ainda em um mundo primitivo,
Por isso que o Evangelho nos traz que o homem de bem tem que ser indulgente para com as fraquezas alheias, independentemente de quem seja. E ele vai um pouco além, quando Jesus nos diz: olha, atira a primeira pedra, aquele que achar sem pecado. Ou seja, será que tem alguém aqui neste planeta que quer ser um homem de bem, que deseja ser um homem de bem, que está sem pecado e tem coragem de atirar a pedra? O Evangelho também nos traz que o homem de bem, ele nunca aponta os defeitos do seu semelhante. Ele nunca visualiza somente os defeitos. Ele prefere, eu diria, trazer à baila as qualidades. Trazer à baila as qualidades das pessoas. Esquece os defeitos. Porque se alguém tem 10 defeitos e uma qualidade, o verdadeiro homem de bem, ele foca na qualidade. Porque aquela qualidade é algo de bom. É algo de bom. E, puxando para a sardinha de todos nós que queremos ser homem de bem, o Evangelho também nos diz o seguinte: olha, que o homem de bem, ele estuda não as imperfeições alheias, mas sim as suas próprias imperfeições. O verdadeiro homem de bem, ele busca na periferia da sua existência todos os defeitos que ele possui. E ele vai além do Evangelho. Ele nos diz: olha, ele trabalha incessantemente para combater esses defeitos. Ele emprega todo o esforço para se transformar, para se melhorar. Então, aqui entra o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquilo que trabalha dia e noite a sua reforma íntima. Trabalha a sua reforma íntima. Por que ele deve trabalhar a sua reforma íntima? Porque ele sabe que se ele se autocorrigir os seus defeitos, ele vai ter uma visão diferente do seu próximo. Por que ele vai ter uma visão diferente do seu próximo? Que ele vai entender que aqueles defeitos que o seu semelhante é possuidor é algo passageiro, e ele vai ter uma visão de que aquele irmão que ainda comete muitas falhas e muitos erros, trata-se de um doente. E doente precisa de hospital. E doente das deficiências morais necessita de oração, necessita de caridade, necessita de amor. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que se corrige primeiro. Ele não sai tentando corrigir o seu próximo. Ele não é um conselheiro para a transformação do seu vizinho. Ele não é um conselheiro para a transformação dos seus familiares. Ele é um conselheiro para a sua própria transformação. Ele busca dia e noite descobrir quais são os erros que ele ainda pratica. É difícil, não é, meus irmãos? Nós não conseguimos ver os nossos erros, porque nós achamos que nós estamos sempre certos. Nós estamos sempre sendo injustiçados nesse planeta. Mas dê uma olhadinha para trás, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo que se passa aqui, nada é por acaso, nada é injustiça. Tudo é justiça. E quando nós fazemos essa busca interior, através do autoconhecimento, através do entendimento desse ensinamento que Jesus nos trouxe, a gente vai fazendo essa transformação. Então, o homem de bem, meus irmãos, encerrando aqui, ele procura dar valor ao seu espírito, ele procura dar valor às coisas espirituais, aos talentos da alma, aos talentos em que vai agregar o auxílio a seu próximo. Ele não se envaidece com as coisas do mundo, ele não se envaidece com riqueza, o meu carro, a minha casa, a minha fazenda, ele não se envaidece com isso. Ele não vê isso como vantagens pessoais. Ele não vê isso como vantagens pessoais, porque ele sabe que
como tudo isso é passageiro, pode ter o revés da fortuna, até mesmo nessa encarnação. Mas se não tiver nessa encarnação, poderá ser em outra encarnação. Foi aquela colocação que eu disse lá no comecinho, que tem muitos irmãos que têm um grande patrimônio, vive em prol disso aí, acaba usurpando o que os mais pobres têm, enriquece aqui na Terra e vai para o mundo dos espíritos. E aí, para que seja aplicada a justiça para com ele mesmo pede para vir em condições miseráveis, em condições miseráveis. Então, ele não abusa, meus irmãos, não abusa dos bens, não abusa dos bens que lhe são concedidos. Túlio, vai até que hora? Até 20h45? Beleza, então não temos mais 5 minutos para navegarmos aqui e fazer as considerações finais. Então, esse espírito que já está compreendendo a condição de ser um homem de bem, ele não vai abusar dos bens que lhe são concedidos. Olha a palavra, são concedidos. Então, isso mostra claramente que o verdadeiro homem de bem, ele tem a certeza que ele não é proprietário de nada neste planeta, nem mesmo do teu corpo físico. Por que ele não é proprietário do teu corpo físico? Porque quando ele partir para o mundo dos espíritos, ele não vai levar o seu corpo físico. Então, ele tem a certeza que tudo aquilo que ele tem aqui na Terra, exceto os bens morais, os bens da alma, são concedidos por Deus como ferramenta que vai auxiliá-lo a evoluí-lo, vai auxiliá-lo a evoluir nesta encarnação. E quando esse espírito que se está buscando ser um homem de bem, tenha certeza de que todos os bens são concedidos a ele aqui, somente durante a sua estadia aqui na Terra, ele começa, eu não vou dizer praticar a caridade, não, meu irmão. Ele começa a praticar assistência social. Ele começa a ajudar o seu semelhante com essa ferramenta que lhe foi concedida. Em vez dele abocanhar mais, ele começa a distribuir esses bens. Mas como? Ele vai vender, ele vai pegar um monte de dinheiro e sair entregando para as pessoas na rua? Não. Distribuir esses bens é pagar um bom salário para alguém, é auxiliar alguém que está necessitado, é simplesmente não se apegar a tudo isso que é do mundo, é começar a praticar o bem com as condições material que ele tem. Por isso que diz, olha, não se envaidece da sua riqueza e nem das vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Então a gente vai um pouco além disso aí, né? Ele sabe que ele pode perder não, porque não era dele, né? Ele sabe que tudo aquilo que o Criador, que Deus, colocou sobre a sua administração, colocou sobre a sua gestão nessa encarnação, é um depósito que terá que prestar contas mais cedo ou mais tarde, se usou bem ou se usou mal esse depósito que lhe foi feito. Será que ele foi um depositário infiel desses bens? A gente sabe o que acontece com um depositário infiel quando se trata da justiça humana, né? Imagine só quando se trata da justiça divina. Então, ele não se envaidece, não se envaidece. Ele coloca sempre os bens espirituais acima dos bens terrestres. Finalmente, o homem de bem, meu irmão, é aquele que respeita os direitos dos seus semelhantes. Respeita os direitos. Imagine só, né? Furando a fila da vacina da Covid. Será que quem furou a vacina da fila da Covid é um homem de bem? Olha, eu não faço mal a ninguém. Não, eu apenas tive a oportunidade, fui lá e vacinei. Eu apenas fui lá e vacinei. Mas será que isso é coisa de homem de bem?
Não é, meus irmãos. Então, o tempo é muito curto para a gente falar das qualidades do homem de bem, mas a gente percebe que quando a gente traz à baila a lei divina, falando de espíritos que têm um gabarito para ser homem de bem, a gente se sente lá no chão. Eu me sinto envergonhado da minha condição moral neste planeta quando a gente navega nesses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente percebe que nós temos que trabalhar dia e noite na nossa melhora espiritual. Nós temos que realmente adentrarmos ao nosso ser e buscarmos, corrigirmos as nossas imperfeições, que não tem como nós avançarmos neste planeta, não tem como nós sairmos da condição de espírito reclamão, de espírito que apenas reclama para nos transformarmos em homem de bem, se nós não corrigirmos os nossos defeitos. Caros irmãos, caras irmãs, fica o meu abraço, fica aqui a minha saudade de estar presente fisicamente nas casas espíritas. E que Jesus nos abençoe e que nós possamos passar o mais rápido possível por essa provação, né, desse vírus que assola toda a humanidade. E que Jesus nos dê força, nos dê consciência e que nós possamos, cada dia da nossa vida, nos melhorarmos um pouquinho mais espiritualmente e deixarmos de lado um pouco mais essas coisas do mundo que nos leva para o patamar do sofrimento e buscarmos as coisas da alma. Muito obrigado e que assim seja.